Olá! No episódio de hoje vamos falar sobre comunicação e alta performance para empresas, pessoas e instituições. O convidado desta edição é Lucas Guerra, itabirano, empresário publicitário formado pela ISPM e também fundador da Alt Comunicação, uma empresa especialista em assessoramento de marca, brand e desenvolvimento em marketing. Eu gostaria primeiro de apresentar a vocês quem é Lucas Guerra. Fale para nós, por favor, Lucas. Obrigado, Thiago. Antes de tudo, é um prazer estar aqui participando dessa edição do podcast e estou muito feliz, principalmente de ver a marca Troca ganhando vida, ganhando novos projetos como esse. E para quem não sabe, eu tive a honra de participar desse projeto junto ao Thiago. Nós concebemos o conceito da marca, a estrutura da marca, e hoje é muito gratificante ver ela ganhando vida e abraçando novos projetos como esse. E eu estou muito feliz de participar hoje desse podcast com você. Muito bem, Lucas, e é verdade. Aliás, eu falei no último episódio exatamente sobre a construção da marca. Como que o estudo da marca, ele nos ajudou o estudo do nome nos ajudou a concretizar a marca e como que isso foi para a cabeça das pessoas. Usualmente, vez ou outra, o aluno inclusive utiliza a expressão troca para afirmar, por exemplo, troca de conhecimento que acontece dentro dos cursos da nossa escola. Então, acho que fomos muito felizes da marca Troca. Parabéns a você que teve esse trabalho de concepção. Mas, Lucas, eu queria mesmo que você falasse um pouquinho, para a gente começar o bate-papo, sobre a construção da Alt, como que tudo isso começou. Bom, Thiago, desde o início, assim, que eu me lembro da minha juventude, eu sempre fui próximo da área de criação. Então, sempre gostei muito de área de criatividade, de desenho principalmente, e foi daí que tudo começou. Como muitos criativos, eu parti dessa área mais de desenho, da parte visual. E eu me lembro ali que no ensino médio, eu já gostava ali de desenhar logo, desenhar marca por brincadeira, e teve a oportunidade de criar a marca dos jogos ali da escola, interclasses, e eu me propus ali a fazer o símbolo. E aí desenhei um símbolo, uma bola ali para representar os jogos, mostrei para o resto da turma, né? E ali eu tive um primeiro aprendizado em relação à marca. Muitos gostaram, outros nem tanto, porque não estava de acordo ali com o que o pessoal esperava para aquela marca. E ali eu pude aprender que só a criatividade não bastava. Então era preciso realmente cumprir um outro princípio muito importante no mundo das marcas, que é entender quem vai receber aquela marca e quem vai usá-la. E ali eu percebi esse princípio que é muito importante, que muitas vezes a gente negligencia. Mas nesse exemplo simples, foi um pontapé ali para eu tentar aprimorar. Então, eu comecei a tentar pesquisar melhor como desenvolver o símbolo, mesmo que na brincadeira ali, para alguns exemplos mais com família, amigos, gostava muito da área. Então, decidi me aprimorar nesse sentido, né? E um outro ponto muito interessante aqui, que eu acho que eu nunca te falei isso pessoalmente, mas eu sou muito grato a você, porque uma primeira oportunidade profissional foi você que me concedeu ali. Então, saindo do ensino médio, a gente já se conhecia e você falou: Lucas, tá gostando da área de criação, brincando ali com as formas do computador, então vem trabalhar aqui com a gente na agência, vem conhecer mais desse mundo. E ali eu pude ingressar realmente de forma profissional no universo das marcas, né? Então, ali na Ponte, aprendi muito com você, com a Sônia também, com o Vinícius, com todo o pessoal. E comecei, de fato, a ingressar no mundo de forma profissional, né, na área. E ali eu trabalhei como designer, desenvolvi mais essa parte visual. Só que nesse período, algo que pessoalmente ficava muito na minha cabeça é que, focando exclusivamente na parte visual, eu deixava muitas coisas de lado. Então, ao atender os clientes ali, resolvendo problemas visuais para as marcas, um trabalho ali de agência, muita coisa eu deixava de lado, principalmente de entender
a dor mais profunda daquele negócio, como que eu poderia ajudar aquela empresa, aquele empreendedor de uma forma mais específica em outros campos, se não só a parte visual, porque o visual, querendo ou não, é uma tradução. É uma tradução de alguma essência daquela empresa, de algo mais profundo e de um desafio de negócio. E eu não tinha tanta profundidade nesses temas. Então, eu decidi naquele momento que eu deveria ampliar o olhar para essas outras áreas para entender melhor como ajudar as marcas e ajudar as pessoas a comunicar através desse sentido. Foi aí que eu decidi cursar a faculdade de publicidade. Então, eu tive a oportunidade de ir para São Paulo, ingressei na SPM, que é a Escola Superior de Propaganda e Marketing, e foi uma das primeiras decisões ali que me levou a um olhar mais amplo. Então, eu poderia ter feito, por exemplo, a faculdade de design, que já estava conectada ao que eu fazia no dia a dia, mas justamente a publicidade ia me dar esse olhar um pouco mais amplo. E aí, nesse sentido, em São Paulo, trabalhei em outras empresas também focadas em marcas, ajudei outros tipos de empresas a nível nacional, a nível mundial, e ali eu aprendi também esses outros universos, né? E aí um outro aprendizado que eu levo comigo até hoje, muito importante, que eu tinha dúvida lá no início, era justamente nessa diferença das marcas locais para as marcas a nível nacional, global. Qual que era a diferença e o que fazia uma marca se tornar desse porte? Nesse sentido, eu entendi que os desafios eram muito semelhantes, né? O contexto é que muda. Então, se numa marca local, por exemplo, às vezes não existe uma verba muito grande para um investimento de marca massivo, uma publicidade a nível gigantesco, ou até mesmo falta ainda uma maturidade em relação a marketing. A nível global, você tem uma empresa grande com várias esferas ali, áreas lá dentro, então para gerenciar a coisa é muito mais complexa, às vezes um projeto que demoraria um mês demora um ano, então o contexto muda, mas os desafios de transmitir a mensagem certa também são os mesmos, né? Nesse sentido, quando eu acabei a faculdade, eu decidi voltar para Minas, com um desafio muito claro na cabeça de reunir tudo isso que eu pude aprender nessas diversas áreas que eu me propus a conhecer, a trazer isso para as marcas da região e principalmente a levar um nível de profissionalismo na criação e na gestão de marca. Então, eu acredito que a partir disso que surgiu a oportunidade e o interesse de criar a Alt Comunicação. Então, a Alt hoje, que é a empresa que eu lidero, ela é focada em criação e gestão de marcas, e ali a gente trabalha principalmente com estratégia de marca, definição de como a marca vai se posicionar, e principalmente nas outras dimensões de como ela vai se comunicar, visualmente, verbalmente, em outros elementos também. Bom, aliás, Lucas, foi muito bom você lembrar aqui dessa carreira que você construiu até aqui. Percebemos também que você citou muito sobre design, sobre marca, e claro que hoje o nosso tema de bate-papo é pessoas e empresas, quem se comunica se posiciona. Da mesma forma, quando se constrói uma marca, ali já está pensando-se no posicionamento da empresa. E é o nosso propósito aqui hoje. De um lado, porque muitas vezes as pessoas pensam só em marca de empresa, mas existe também a marca pessoal. É o que nós queremos falar para você hoje. Bom, pensando no nome, eu entendo que o nome talvez seja a primeira marca que nós adquirimos. Aliás, o Lucas bem lembrou, foi ele que desenvolveu não só a marca, mas também o nome, a escolha do nome, uma definição própria do Lucas Guerra, que já está aqui conosco. Eu, particularmente, diria que se eu tivesse que mudar meu nome, Thiago, você seria a primeira escolha para fazer a proposta ou a segunda sugestão de nome, porque nós somos muito felizes em entender a construção, a escolha de um nome, como que isso vai se materializar daqui para frente. Então, acho que tudo começa no nome. Agora, uma vez que o Thiago já está aqui, precisamos ter outros cuidados, que é exatamente aquela questão, como eu posso dizer, aquela questão de imagem. Relativamente, como que a gente pode discutir esse posicionamento de imagem pessoal com a imagem da empresa? Como é que isso, de certa forma, está interligado? Pensando, claro, nas pessoas que representam as empresas ou a própria instituição como um todo. Então,
a imagem pessoal, como a gente chama marca pessoal, ela tem muita conexão com a marca corporativa de uma empresa. E as coisas às vezes se misturam e nem devem se separar, porque a forma de pensar é muito próxima, às vezes variam as formas de se comunicar, sim, mas a estrutura é muito semelhante. Então, quando a gente, por exemplo, define em uma marca corporativa de empresa que ela deve ser mais séria ou mais acolhedora, ou a forma como ela vai escrever os seus textos, como ela vai se apresentar visualmente, da mesma forma a gente faz um paralelo para o universo pessoal, que é até mais fácil de entender porque a gente vive nesse mundo. Né? Quando a gente pensa em marca de empresa é algo mais abstrato. Então, a forma também com que nós decidimos nos posicionar vai estar totalmente ligada a fatores como a imagem, então, a nossa vestimenta, o tom da nossa voz, a forma como a gente conduz uma conversa. E tem diversos benefícios de se observar isso como pessoa. Seja você um empreendedor que está à frente de um negócio e tem funcionários, você pode ser um símbolo daquela empresa, porque as pessoas que vão observar aquela empresa vão ver você como um exemplo. Um caso muito interessante é o da empresa CIMED, da farmacêutica, que hoje tem à frente um grande empreendedor e ele se coloca como o rosto da marca. Ele participa de podcasts, participa de entrevistas nas redes sociais. Então, eles escolheram como estratégia usá-lo como um rosto da marca, isso é muito interessante. Um exemplo grande também de marcas de renome, Magalu. Eles verdade. Não usam tanto o fundador como um exemplo, um rosto da marca, mas decidiram criar uma personagem para isso, que é a Lu. Então, aquela personagem em 3D que se coloca como o rosto da marca, está nas redes sociais, está na publicidade, e a gente, como consumidor, consegue ver quase que uma personificação da empresa ali, o jeito que ela fala, que ela brinca. Então, a pessoa tem esse poder de transmitir esses elementos. E agora, se a gente traduz isso para marcas de um universo local ou marcas de menor porte, às vezes é o próprio fundador que vai ser a cara da marca. Às vezes você que é um colaborador, né? Você é colaborador de uma empresa, você também precisa de uma marca pessoal, seja para comunicar com seus pares, com pessoas de nível hierárquico maior, a forma como você vai se portar, a forma como você quer que as pessoas te enxerguem, tudo isso diz sobre marca pessoal. Então, é um paralelo que dá para se fazer muito bem. Aliás, hoje as grandes marcas estão trazendo seus CEOs para figurar como influencer, por exemplo. Então, o Hang, Luciano Hang, por exemplo, é um dos empresários que hoje está à frente da marca justamente para poder fazer como a imagem dele contribua para o negócio da empresa. Então, veja, de certa forma, você que faz parte da empresa ou você dono da empresa, tornou-se a cara da sua empresa. O primeiro cartão de visita é, de fato, quem o representa. Isso tudo a gente discute no curso de comunicação de alta performance, sabe, Lucas? Mas a minha pergunta hoje é, você enxerga algum erro, não nestes exemplos, mas em outros também, que a gente vê pela internet, algum erro na forma de empresas ou pessoas tentarem se comunicar com o público, que às vezes uma assessoria ou um ajuste poderia trazer melhores resultados? Com certeza, Thiago. Eu poderia listar vários desafios semelhantes que as empresas ou pessoas à frente de marca passam. O primeiro deles, que eu acho que é assim, o mais repetido, e que foi um aprendizado que eu tive ao longo desses anos lidando com marcas, é que marca é uma doação. Então, às vezes a gente pensa, eu como marca pessoal, a forma como eu quero me expressar, tem tudo a ver com aquilo que eu sou. Eu vou ser transparente, vou ser do jeito que eu nasci e pronto, final. Você está acabando de ser egoísta, de querer levar para as pessoas aquilo que é você e ponto. Aí, às vezes, você tem um jeito que é brincalhão, que não é bem visto, e você não se adequa
para tentar se equiparar ao ambiente que você está. Já é um erro muito comum. Quando a gente leva para uma marca de nível maior, isso é muito comum também. Às vezes a gente pensa, vou criar uma marca agora, ou já tenho uma marca, e eu não estou nem aí para os meus concorrentes. A gente é desse jeito, nosso jeito de fazer as coisas é esse, vamos para frente. Nós vamos comunicar dessa forma e ponto final. Esse é um grande erro, porque ao não observar o ambiente à sua volta, você está colocando tudo aquilo que você acredita que funciona, aprova, mas às vezes não é aquilo que o mercado espera, não é aquilo que o mercado precisa. Então, marca nada mais é do que doação, é você observar o que o mercado precisa para tentar suprir aquilo de alguma forma. Então, um pilar fundamental é principalmente observar o público. O público tem uma dor que precisa ser resolvida, ele tem uma necessidade mal resolvida hoje, então como que minha marca pode satisfazer isso da melhor forma? Às vezes o concorrente já está oferecendo um produto semelhante, mas não satisfaz por completo aquela necessidade. Então a marca ela serve justamente para resolver isso e não olhar para o próprio umbigo, aquilo que você quer colocar no mercado, muitas vezes ninguém precisa. Então, acho que o principal elemento é entender que marca é doação e não olhar só para dentro, olhar para fora na hora de definir esses elementos. Olha, é importante você falar isso, Lucas, porque são pontos que eu trabalho hoje no treinamento de comunicação de alta performance. Claro, lá nós estamos pensando na pessoa como protagonista e como marca. E eu trago sempre alguns conceitos, por exemplo, tem um exemplo que eu falo no curso sobre a Sara Gomes, que é uma escritora e cerimonialista famosa aqui no Brasil, e a Sara sempre deixa esse recado, olha, se atenha ao contexto, ao evento e se adeque a ele. E isso para as pessoas, ou seja, se você vai num casamento e o traje é passeio completo, esteja vestido ou trajando passeio completo. Agora, para a marca o mesmo acontece. Não queira você, por exemplo, conversar com um jovem numa coisa muito padronizada, muito formalizada, porque às vezes você não está se conectando com aquela linguagem. Então, olha como é que é importante a gente discutir o contexto e o público. Então, são dois aspectos que, assim como para as pessoas, faz sentido para as empresas. Qual é o contexto e qual é o público. Então, se você quer se comunicar, ou se você precisa se posicionar, você precisa entender primeiro qual é o contexto e qual é o público. E assim acontece com as marcas. Você precisa saber de que é importante enxergar o lado de fora. Como diz o Lucas, não olhar só para o próprio umbigo. Acho que isso é importante aqui e faz sentido para o nosso entendimento. Tem até um exemplo interessante, e é muito comum isso. Às vezes, num projeto de marca, vocês chegam uma pessoa interessada a criar uma marca para conversar comigo, fala, não, nós já temos toda a ideia do que a empresa vai ser isso, ponto. E às vezes eu questiono na própria conversa inicial. Vocês têm ideia, já averiguaram no mercado se as pessoas estão buscando por isso? Ou tem ideia de alguns concorrentes que oferecem algo semelhante para a gente mapear, entender como que eles estão fazendo? E às vezes as pessoas falam, não, eu não ligo para concorrente. O negócio é olhar para o nosso aqui e vamos embora, não quero nem saber. E aí tem um exemplo interessante que é acho que no século XX, um capacete que inventaram. Um capacete que a pessoa tomava o refrigerante, o canudinho, aí entrava no capacete, já tomava aqui. É uma invenção interessante, mas não vendeu nada, porque ninguém precisava daquilo. Então, é algo que tem que realmente colocar na reflexão antes de lançar, antes de criar uma marca, uma proposta. Será que alguém precisa disso? Ou qual é o sentido? Qual o sentido disso? Então, acho importante de conversarmos sobre isso. Tem uma expressão muito comum hoje no meio publicitário que é o brand pessoal. Como que, de fato, as pessoas ou as marcas se aplicam a esse conceito? Perfeito, Thiago. Acho interessante a gente trazer também um pouco do contexto do que essa palavra significa, porque isso diz muito sobre o conceito e como se aplica na vida e nas marcas.
E é um conceito um pouco explorado ainda. Às vezes as pessoas têm entendimentos diferentes do que se trata. Tá? Brand nada mais é do que uma palavra de origem inglesa, assim como marketing, que tem um significado muito interessante. O brand, a palavra brand significa marca, e o final ing tem o sentido no mesmo que outras palavras em inglês. Quando a gente diz, por exemplo, I'm playing, estou jogando, I'm driving, estou dirigindo, tem um sentido de algo que está em continuidade. Então, é uma ideia de algo que não tem um início e não tem um fim. Brand é como uma marca em movimento. Então, é um sentido, uma tradução mais próxima que a gente pode ter de uma gestão, algo que está sendo gerido. A gestão de uma marca. Então, é um ato contínuo. E isso é muito interessante porque já quebra um paradigma que muitas vezes as pessoas têm. Vou fazer aqui um projeto de brand para criar minha marca. A pessoa não fez normalmente um projeto de brand, ela fez uma estrutura, fez um processo estratégico, definiu como a marca vai ser, mas o brand é uma coisa que não para por aí. Então é algo contínuo que sempre tem que ser trabalhado para entender se a marca está comunicando da forma certa, se aquilo que você esperava que as pessoas percebessem sobre você está de fato sendo comunicado, elas percebem dessa forma. E justamente marca é um contexto muito abstrato, né? Algo que a gente tem na nossa cabeça, não tem algo que eu possa te falar, isso aqui é uma marca, todo mundo está vendo que é um copo. É algo mais abstrato e difícil realmente de definir. Então, por isso, existe um pouco dessa distinção de entendimento. E os estudos sobre marca começaram pouco tempo. Se a gente for comparar com outras áreas de ciências sociais, matemática, por exemplo, que tem há tanto tempo, o estudo mais de marca, marketing, vem do meados do século passado. Então, de lá para cá, as pessoas começaram a definir melhor como criar, desenvolver e melhorar a marca. Né? E um outro conceito muito legal da gente lembrar de marca é a própria origem. Eu gosto de entender marca como o verbo. Algo que marca, que marcou, algo que está marcando, aquilo que criou uma marca. Então, as pessoas defendem que a origem disso vem lá das civilizações antigas, quando se marcava o gado para, por exemplo, se o gado fugisse da fazenda com ferro quente ali, se ele fugisse da fazenda, os vizinhos iam identificar que aquele gado era daquela fazenda ali. Verdade. E aí, coitado dos bichos. Hoje em dia ainda tem. E aí a coisa se desenvolveu, claro, mas tem esse sentido de algo que cria uma marca, que define ali uma marca. Então, justamente esse conceito de algo que marcou a nossa cabeça é o conceito de marca, daquilo que criou um espaço na nossa mente sobre algo. Então, quando eu falo de uma marca, ela pode ser uma marca empresarial, de uma empresa, então eu crio conexões no meu cérebro que eu reconheço que é aquela empresa. Então, quando eu penso na troca, eu penso em uma escola, eu penso em desenvolvimento de habilidades, eu penso em algo voltado para a educação. Então, eu começo a criar conexões na minha cabeça a respeito daquele nome daquela empresa. Mas marca também pode ser uma marca de uma cidade. Quando a gente pensa em Nova York, São Paulo, tem características diferentes, porque isso foi construído na nossa cabeça e a gente tem essas conexões também. Da mesma forma, isso se aplica às pessoas. Então, quando a gente fala de branding pessoal, é justamente esse ato, essa gestão contínua de mensurar se aquilo que as pessoas percebem tem na cabeça a seu respeito está sendo positivo ou negativo. E aí, Lucas, você pegou um ponto importante. É essa continuidade que precisa ser revista, já que falamos há pouco, por exemplo, sobre contexto e público, porque às vezes a sua marca, que perdura 40, 50 anos, ela vai passar por diferentes contextos e também por públicos diversos. Então, o que a gente precisa buscar hoje também é um sentimento sobre aquilo que vai para o digital. Aliás, é uma das mídias mais utilizadas hoje, e eu fico pensando,
como buscar o equilíbrio mantendo, por exemplo, visibilidade e autenticidade, porque já entendemos aqui que há uma transição, se formos pensar em termos de gerações, tem marcas hoje que passaram por 3, 4 gerações, então houve essa adaptação. Assim como as marcas, o brand pessoal também deve se ajustar, ou a gente ainda não viu isso acontecer nas redes sociais ou na internet? É difícil, acho que a gente vê isso todo dia, sempre que surge uma polêmica, e a gente fica se perguntando, será que essa pessoa tinha que ter falado dessa forma? A gente acaba até julgando todo dia, diariamente, a forma como as pessoas se colocam ali no digital. E isso tem a ver com marca pessoal. Então, quando o influenciador se conecta com uma polêmica e as pessoas começam a criticar, isso foi uma fagulha que surgiu e pode manchar a imagem de marca dele, aquilo que as pessoas percebem a respeito daquela pessoa. Mas até um exemplo muito interessante que a gente falou sobre a Magalu é que, veja bem, o quanto é valioso o poder da marca pessoal. Eles não têm um representante pessoa fundador para ser o rosto da marca, então eles acharam um caminho que foi escolher um personagem. O empreendedor local, um profissional autônomo, ele já tem o ativo que é ele mesmo. Então, por que não usar isso a seu favor para ser mais reconhecido, comunicar aquilo que você precisa, ser valorizado e justamente trabalhar isso que essas grandes marcas não têm. Então, justamente esse é um poder grandioso que as pessoas deveriam fazer com mais cuidado, né? Escolhendo justamente a forma como elas vão se portar para não mergulharem em polêmicas ou caírem nessas falácias e por aí vai. Agora, quando você fala profissional autônomo, eu me lembro de algo que eu percebo sempre acontecendo e a cada vez mais isso está se multiplicando, principalmente nas redes sociais. Eu sou médico, então eu tenho o meu perfil lá, Dr. Tiago, eu estou de vestimenta adequada à profissão, mas ao mesmo tempo eu crio um outro perfil que é Thiago Jacques. Eu tenho lá o perfil Thiago Jacques, que lá o pau quebra, e o outro Dr. Tiago, onde eu vou falar conceitos, princípios, vou falar de dicas de saúde, etc. Faz sentido essa dupla face na rede social? Eu acredito que não existe uma regra. Para algumas pessoas pode funcionar, para outras não. Então, não indico sempre o caminho certo, porque ele não existe, né? Mas, realmente, o que eu venho percebendo ao longo do tempo é que é mais fácil de conciliar as duas coisas. Exato. Tanto pelo ponto de vista do engajamento, porque, geralmente, o Instagram, por exemplo, não é realmente uma rede de profundidade. Então, quem entra no Instagram, às vezes quer ver coisa engraçada, quer passar o tempo. Então, se você insiste num conteúdo... Pegada mais social, seu dia a dia. Justamente. Se você insiste num conteúdo muito denso, às vezes o médico, um outro profissional de qualquer área, as pessoas não vão ter nem paciência para ver, a não ser que sejam daquele nicho específico. Então, é difícil. E quando a gente conecta o pessoal com o profissional, além de ser mais verdadeiro, né? Não ficar aquela coisa de no particular que eu quebro o pau, falo mal dos outros. E no profissional eu sou certo. Cachaçada, eu falo muito nos treinamentos. A gente, olha, segura o copo e segura a onda. Porque não é porque você está no seu perfil ou no seu momento de lazer que pode tudo. E o pessoal acha que ninguém vê, né? Não, ninguém vê. Quem vai comprar não acessa lá. Então, realmente, eu acho que conciliar as duas coisas é um caminho interessante do ponto de vista também de ser mais transparente. À medida que você, mesmo sendo um profissional e pessoal no mesmo perfil, você vai mostrar um pouco do seu dia a dia, diversificar os conteúdos, e isso vai trazer para a sua imagem profissional também aquilo que você é, né? Essa autenticidade do meu dia a dia, das coisas que eu vivo, do que eu acredito, isso contribui muito para a marca. Até porque, quando a gente pensa em marcas grandes também, o fator primordial é a crença da marca, naquilo que ela acredita, naquilo que ela defende, e não tem a ver muito com o produto. Então, quando a gente vai para um nível mais de profissional autônomo, da mesma forma, se a gente acrescenta esse lado mais do dia a dia, do pessoal, contribui muito para as pessoas enxergarem melhor quem você é. E até reforço,
a questão de mostrar vulnerabilidade também. Você não é perfeito em tudo. Então, compartilhar aquilo que você está construindo, aquilo que não deu certo, também é muito importante para as pessoas verem esse lado e essa transparência. E é importante você citar isso, Lucas, porque, por exemplo, muitas vezes o curso da Escola Troca, ele propõe uma comunicação de alta performance. E o tempo todo eu trago isso para a sala de aula. Olha, não acredito em vocês que todos nós que estamos do lado de cá do balcão somos perfeitos especialistas, cometemos erros. Por exemplo, recentemente eu estive com uma turma de medicina no Centro Universitário FUNSESI e eu dizia para eles isso, vícios de linguagens. Às vezes o né, ele acontece, é um vício de linguagem, acontece naturalmente. O que cabe a nós é cuidar e moldar isso. E da mesma forma, pensando ainda em brand pessoal, eu acho que o mais correto aqui seria, lá no marketing, se fôssemos tratar disso, eu seguiria essa linha de mantermos um canal com mais autenticidade. Então é como se fôssemos discutir uma espontaneidade da marca pessoal daquele profissional. Então, veja bem, como você colocou, não é que seja certo ou errado, mas pensando em engajamento, que seria aí talvez uma estratégia de quem busca crescimento nas redes sociais, a ideia segue em comum aqui, manter talvez um perfil mais autêntico. Que justamente isso é aquele ponto que a gente falou de que o brand é uma continuidade, então tem sempre que medir, identificar, tem algo que não está interessante, vamos ajustar para o tom ficar mais adequado. E como você pontuou aí que às vezes a gente que trabalha com isso não é perfeito nessa área, a gente também tem que melhorar e muito. Por exemplo, eu estava numa reunião com um possível cliente, apresentei a proposta que seria ali para a criação da marca, para ajustes que precisavam ser feitos na marca. Passou a reunião, uma semana, ele não deu retorno. Aí eu mandei uma mensagem, fulano, a gente conseguiram visualizar melhor a proposta, e ele me retornou, olha Lucas, nós achamos interessante o que você apresentou ali, mas eu vou listar alguns pontos aqui, eu achei até muito valioso dele isso, e às vezes tem gente que não gostaria de ouvir, mas eu pensei pelo lado mais de aprimorar justamente. Ele falou, tem alguns pontos que nós decidimos não seguir com a sua proposta. Primeiro, você estava com energia um pouco baixa na apresentação, e isso foi um fator que pesou. Segundo, a gente gostou dos projetos que você mostrou, mas achou que não tem muita conexão com o que a gente precisa agora. E aí, eu conversei com ele ali, mostrei alguns contrapontos, mas depois fiquei pensando, justamente, no dia eu não estava com energia realmente boa, às vezes não me preparei o suficiente para aquele papo, para chegar com uma energia positiva, e eu preciso adequar isso. Então, realmente esse reajuste, esse realinhamento que faz parte do trabalho de branding mesmo. E é o que nós reforçamos no curso, sabe, Lucas? Tratando isso agora para o lado de comunicação pessoal, o que eu sempre digo para os alunos que aprender a comunicar melhor é como aprender a nadar. Ninguém vai aprender a nadar sem entrar na água. Então é isso mesmo, é lapidando e lapidando, todos os dias você vai pontuando um eixo ou outro dentro da sua performance profissional. Por falar nisso, nós falávamos há pouco da concepção de nome, de marca, mas existe um elemento que nós temos aqui, por exemplo, a Escola Troca. A marca é Troca, Escola de Habilidades. E o primeiro curso que foi lançado, ele traz o nome de Comunicação de Alta Performance, justamente pensando numa comunicação interpessoal. Agora você, na sua área de publicitário, de criador, de quem oferece serviço e assessoramento de brand, como você vê essa expressão alta performance? Bom, alta performance, para mim, é aquilo que a gente consegue entregar com eficiência. A eficiência me vem à mente quando eu penso em alta performance. E conectando isso com comunicação, com brand, com marca, eu acredito que a alta performance nesses campos é quando aquilo que a gente quer transmitir se conecta em uma linha perfeita com aquilo que as pessoas percebem sobre a gente. Então, é difícil que essa linha seja 100% perfeita, porque tem ruídos. É algo que a gente aprende nas primeiras aulas de comunicação, justamente isso.
você está falando aqui nesse microfone, vai sair lá para as pessoas ouvirem, mas aí o cabo vai passar a voz, vai passar a informação e lá não vai chegar exatamente como você está falando aqui. Então, na comunicação de marca é exatamente a mesma coisa. Às vezes, a forma como eu falei não foi bem vista, às vezes soou de uma forma que a pessoa não entendeu. Tem diversos fatores envolvidos aqui. Então, para mim, a alta performance na comunicação é quando justamente a gente consegue ter o máximo dessa adequação entre o que eu quero passar e o que as pessoas vão perceber. Pensando nisso, você poderia sugerir alguma ideia, alguma dica para quem quer começar hoje a construir o brand pessoal? Bom, poderia listar algumas coisas importantes, né? Primeiro que, isso que eu falei dessa linha ser quase perfeita, né? O que eu quero passar, o que as pessoas percebem, é um trabalho profundo a se fazer, tá? O primeiro ponto nem sempre o que eu quero passar, e mesmo que as pessoas vejam exatamente aquilo que eu quis, é algo positivo. Então, às vezes eu falei bonito, as pessoas entenderam, mas não construiu valor nenhum, não ajudou a pessoa de alguma forma. Então, conectando com aquilo que a gente falava lá no início da conversa, é justamente entender o que o mercado precisa e o que o público precisa, tá? Esse é um primeiro pilar fundamental na construção da marca. E aí a pessoa é um profissional liberal, um profissional autônomo, às vezes a empresa ainda não tem condições de fazer um trabalho extenso de marca, é listar. Vamos identificar aqui quem é o público, primeiro ponto. O que esse público precisa conectado àquilo que eu entrego? Será que ele precisa de um produto, precisa de um serviço? Como que vai ser esse serviço? Como que isso vai ajudar na dor que ele tem? Ou qual é a visão que o público tem dessa marca ou desta pessoa? Exatamente. Qual a visão que ele já tem? Se existem algumas barreiras nessa visão, será que ele tem uma visão negativa? Então, é identificar como que o outro lado enxerga. Então, esse é o primeiro ponto. Pega um caderninho e escreve. Pesquisa e escreve. Vai te dar mais clareza. Um segundo ponto é a nível de concorrentes. Então, como marca pessoal, você também tem concorrentes. Se você trabalha numa empresa, não é para você atacar o coleguinha do lado, mas saiba que ele está fazendo uma função que pode ser que o chefe ali perceba que ele entregou melhor e você vai ficar de lado. Então, é identificar justamente como que você pode entregar ao máximo, né? Seja como marca ou como marca pessoal. Então, o concorrente é muito importante também identificar. E aí, o princípio é listar os principais níveis de concorrência que você possui, seja uma marca de empresa. Então, quais outras empresas aqui na cidade oferecem o mesmo que eu? Será que eles estão satisfazendo melhor aquele cliente? Né? Então, esse já vai dar um segundo nível de clareza muito importante. Eu gosto de associar a conquista de um namoro. Então, é verdade. Eu já usei algumas vezes esse exemplo. Tem ali 3 pessoas para conquistar, né? 2 pessoas querendo conquistar uma mesma. Então, primeiro passo é identificar o que aquela pessoa gosta, né? Será que ela vai gostar mais de sair para almoçar ou para jantar? Vou levar na balada, vou levar num restaurante chique. É verdade. Então, esse é um pilar fundamental, que é o público. O segundo é o concorrente, o colega do lado ali. Será que o lugar que ele vai levar para jantar é melhor? O que ele oferece? O que ele oferece de diferente? Então, é justamente categorizar isso. Então, coloque num papel também, a nível de concorrência, como que eles entregam aquilo, como que eles comunicam aquilo. Será que eles falam de um jeito mais engraçado? Será que eles falam de um jeito mais sério? E será que isso satisfaz melhor ou não aquele público, tá? E um terceiro pilar é você. Então, é muito importante, com certeza, transmitir aquilo que você é também. Mas, elenque ali, quais são as minhas forças hoje? O que é aquilo que eu tenho de melhor? O que é aquilo que eu já identifiquei que faz parte dos meus diferenciais, que as pessoas falam que eu faço de positivo? E o que é aquilo que eu não entrego tanto ainda, que eu preciso desenvolver? Então, o positivo com o negativo, coloca isso na balança. E com esses 3 elementos,
você vai identificar o seu diferencial, que é aquilo que o público gostaria de receber, com aquilo que as pessoas os concorrentes não entregam com suficiência e que você pode entregar de forma única. E de novo a gente volta a falar em autenticidade. É o que eu repito e reforço em sala de aula. Porque muitas vezes as pessoas buscam o curso de comunicação pensando em alta excelência, que é o que nós estamos discutindo ao contrário. Alta performance, eu entendo de uma maneira, e ser ótimo em tudo é outra. Então, muitas vezes você quer fazer tudo certinho, quer ter ótimo em tudo, e você acaba mecanizando a relação. Então, você deixa de ser autêntico para se tornar um robô. Então, eu deixo isso muito em alerta nos cursos para que as pessoas, olha, calma, relaxa. Podemos aqui cometer algum erro? Sim, mas seja autêntico. Todo momento que você fica se preocupando o tempo todo, e o que o público está pensando, o que eles estão achando de mim, estou falando corretamente, estou gesticulando pouco ou muito. Se você ficar atento a tudo isso, provavelmente você vai ativar ali um elemento que vai lhe trazer, vamos dizer, um pouco de ansiedade, de nervosismo. Então, eu queria que deixasse grifado aqui, reforçado da nossa conversa, o termo autenticidade. Acho que tanto para a marca quanto para o brand pessoal, isso parece fazer muito sentido para nós aqui. Para você, publicitário, profissional da área de comunicação, comunicar-se melhor significa? Comunicar-se melhor significa transmitir aquilo que eu desejo, que as pessoas percebam isso da forma que eu desejo e de forma positiva, que construa valor para quem está do outro lado. E reforçando isso, Lucas, eu queria sempre deixar claro aqui que o nosso propósito deste episódio de hoje foi exatamente tentar mostrar essa conexão de marca de empresa com a marca pessoal. Porque às vezes as pessoas querem ou constroem tudo de melhor para a marca empresarial e esquecem do brand pessoal, da marca pessoal. Então, essa era a proposta, mas eu queria aproveitar o momento e pedir para que você falasse um pouco para as pessoas que nos acompanham aqui hoje, como faz para buscar os seus serviços, conhecer um pouco mais do seu trabalho, o que você pode... Claro que durante esse bate-papo ficou claro para a gente muitas especialidades que você tem, mas o que você pode oferecer ainda mais para as empresas que buscam esse equilíbrio, essa autenticidade que tanto falamos aqui hoje? Perfeito, Thiago. Hoje, na Alticomunicação, nós temos algumas esferas de trabalho. A principal delas, voltada para marcas empresariais, corporativas, diz respeito a justamente posicionar a marca. Então, seja para uma marca que está começando agora e precisa estudar o mercado, identificar a melhor forma dela se portar, se posicionar para que as pessoas vejam valor. Então, a gente faz esse estudo aprofundado desses 3 elementos que eu mencionei, o público, os concorrentes, a própria empresa, para definir uma diretriz de plataforma da marca, que a gente chama. Essa plataforma da marca, ela vai ter alguns elementos que vão dar clareza. Então, a frase de posicionamento, os benefícios que essa marca entrega. Então, para o consumidor, o que ele vai levar no final do dia ao comprar de você e não da outra empresa. A gente define. E também os atributos da marca, que vão dizer como a marca quer ser percebida. Se é uma marca que vai ser mais alegre, mais séria, é uma marca que quer passar tecnologia, ou ela quer passar mais tradição. Cada marca vai ter cada uma vai ter diferentes elementos para comunicar diferentes coisas, tá? E a ideia é que essa plataforma, ela oriente a comunicação no dia a dia. Então a marca vai fazer uma publicidade, vai trabalhar as redes sociais, ela vai se orientar a partir dessa plataforma, dessas diretrizes. É o que a gente chama da estratégia, tá? E a partir disso, a gente constrói os elementos da identidade da marca. Seja a parte visual, da identidade visual, que deve responder a essa estratégia, seja a parte verbal, de como a marca vai escrever os textos, como que ela vai responder a um comentário, se ela vai falar num tom mais brincalhão,
ela vai falar num tom mais firme, mais sério. Netflix é um exemplo disso. Não sei se você já viu os comentários que eles fazem lá. E até repercute, porque é um jeito muito particular de tom de voz como a marca se expressa. Então a gente define isso também. E diversos outros elementos ali que a marca tem para comunicar e se expressar juntamente com essa parte estratégica. Então esse é um pilar da empresa. E um outro pilar que é justamente essa comunicação do dia a dia. Desenvolvimento de site, gestão de redes sociais. Esse outro pilar que quase que vai usar toda essa inteligência para colocar a marca em funcionamento no dia a dia. E para encontrar hoje, vocês podem pesquisar por Audi Comunicação, tá? Ou o Lucas Guerra no Instagram também, que vocês vão encontrar mais informações lá. Muito bem, obrigado, Lucas. Você que acompanha o nosso canal de YouTube e também os vídeos que circulam pelas redes sociais, muito obrigado pela sua audiência. Lembrando, o tema de hoje foi pessoas e empresas, quem comunica se posiciona. Lucas, muito obrigado por essa participação e a você, eu tenho certeza que a troca valeu a pena. Até a próxima.